pessoal, este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje é uma prateleira de cima internacional. Meu amigo Henry Berger, não se assuste, ele fala português, viu? Ô Henry, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Carlão, é um prazer. Conhecendo você de longa data, do jeito que eu conheço, receber o convite para participar desse papo aqui no Fala Carlão é um prazer, é mais do que um prazer, é um privilégio para mim. Pois é, gente, o Henry Berger é o seguinte, vamos começar do começo aqui, eu vou explicar para vocês, depois ele corrige tudo que eu falei. Ele é o seguinte, ele é paulistano, mas a família é toda aqui de Torre de Pedra, que já foi distrito de Porangaba. Então, você sabe que ele já é um grande amigo por conta disso, por regionalidades. Aí é o seguinte, ele é médico veterinário, formado na USP, fez pós-graduação na USP em reprodução animal, fez doutorado na USP em reprodução animal, tem MBA na Fundação Getúlio Vargas e tem uma carreira extraordinária construída na indústria, construída na Merial e agora na Behring Ingelheim, onde ele acabou, faz 2 meses, de ser ungido aí para o seguinte cargo. Ele é Head Global, olha só, hein, gente, Head Global de Inovação de Portfólio e Head Global de Parcerias Estratégicas. Agora que eu já falei esse mundaréu de coisa, eu sempre peço para ele, ô Henrique, agora você corrige aí, passa uma borracha nas coisas erradas que eu falei, esclarece o povo aí. Obrigado pela sua participação aqui nesse Fala Carlão. Carlão, muito obrigado pelo espaço, de coração mesmo. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui. E depois eu vou querer gravar essa gravação e mandar para minha mãe, porque ela vai ficar orgulhosa do jeito como você me apresentou aí. Eu vou falar, mãe, olha só o seu filho aqui, né? Mas brincadeiras à parte, de fato, começando pelo começo, eu sou paulistano, como você disse, e um orgulhoso torre-pedrense, né? Para quem não conhece, estamos aí a 170 quilômetros mais ou menos da cidade de São Paulo, e é onde estão as minhas origens, né? Os meus avós são nascidos em Torre de Pedra, meu pai nascido em Torre de Pedra, e eu costumo dizer que eu sempre fui um garoto urbano e rural ao mesmo tempo, porque eu passava os dias da semana na cidade de São Paulo e todos os finais de semana a gente passava lá na terrinha em Torre de Pedra, onde meu pai tinha ali o nosso ranchinho, e ali eu cresci no meio do gado, cresci no meio dos cavalos, cresci no meio das plantações, cresci cheirando a terra rural, né? E por conta disso, até, Carlão, eu sempre tive o desejo, a obsessão de me tornar um médico veterinário, e assim aconteceu. Eu tive o privilégio de me tornar um médico veterinário, fiz a minha carreira técnico-acadêmica na parte veterinária, fiz aí o meu mestrado, o meu doutorado também, atuei por bastante tempo como médico veterinário, inicialmente com cavalos, né? E um belo dia eu recebi o convite da então empresa Merial para me juntar a eles, né? Então eu me juntei inicialmente no mercado de equinos e logo na sequência eu fui convidado a trabalhar na parte de grandes animais, de uma forma geral, com ruminantes especificamente, e foi onde eu fiz a maior parte da minha carreira, né? E essa carreira, em algum momento, ela se tornou internacional. Então, há 5 anos atrás, nós viemos aqui para Atlanta, onde fica o headquarter na América do Norte da empresa, e em várias posições que a gente teve a oportunidade de trabalhar, aqui mais recentemente essa área de parcerias estratégicas e inovação de portfólio. E quando a Behring assumiu aí o controle da Merial, você também deve ter participado ativamente dessa integração. Isso deve ter te dado uma experiência interessante, né, Henrique? Eu costumo dizer para as pessoas, Carlão, de que participar de um processo de integração de 2 empresas grandes como a BI, a Boehringer Ingelheim e a Merial, é quase como um MBA intensivo, talvez até melhor do que o MBA intensivo. E eu também considero um dos grandes privilégios que eu tive na minha carreira, porque eu tive a oportunidade de participar de dentro da integração de 2 empresas que traziam portfólios diferentes, equipes diferentes, culturas diferentes. Então, o desafio de você fazer essa integração, de trazer essas 2 partes juntas e colocar um mesmo caminho, colocar objetivos comuns e fazer com que esses times trabalhassem de uma forma uníssona, é um dos privilégios que eu tenho na minha carreira. Eu não digo para você que foi fácil, todo mundo que já trabalhou em algum momento na integração
é um processo laborioso, é um processo intenso, é um processo intensivo, mas eu vou dizer para você que é recompensador. E hoje, depois de 3 anos e meio, mais ou menos quase 4 anos, no momento que a nossa empresa ela tem aí o seu delineamento estratégico bem definido, nós já temos uma identidade muito bem estabelecida com as duas equipes. Eu acho que é um privilégio olhar para trás e ver aquilo que a gente conseguiu deixar de legado. Olha, deixa eu te falar, quando foi que você percebeu, não sei nem se você percebeu isso, mas eu tenho a impressão, né, pela história que você coloca, né, que você ia na fazenda, que você gostava de terra, gostava dos animais. De certa forma, fazer veterinária, talvez lá no começo, tenha sido para pensar numa carreira técnica, em alguma coisa mesmo de trabalhar diretamente com os animais. Em que momento que você percebeu que você falou, não, acho que para criar uma carreira internacional, na verdade, você teria que se aprofundar muito mais e talvez entender muito mais de pessoas e de gente do que propriamente de animais? Bom, para começar, eu posso dizer que eu nunca pensei em trabalhar na indústria farmacêutica, eu nunca pensei em trabalhar em empresa. Eu Uhum. nunca tive isso na minha cabeça. Tanto que quando veio o convite da Merial, foi um convite que eu recebi, eu inicialmente disse não, muito obrigado, eu não tenho interesse. E aí a pessoa que estava recrutando, com quem eu tenho grande amizade até hoje, ele foi sensível o suficiente para entender o porquê eu estava respondendo aquilo e também para me convencer, né, para que eu entrasse na empresa. E por que eu entrei na empresa? Porque eu sempre tive uma cabeça, hoje eu consigo olhar para trás e ver isso, uma cabeça e um mindset muito empreendedor, muito inovador. Então eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito inquisitivo. Então, quando eu percebi a oportunidade de me aprofundar em coisas que eu não conhecia, é, a vontade da aventura me chamou, foi muito forte. Entendi. Então foi quando eu topei o desafio com aquela intenção de experimentar e de ver o que dava, né? E aí foi quando todas as outras oportunidades elas começaram a se descortinar. As oportunidades de eu trabalhar em áreas que eu não conhecia absolutamente. Por exemplo, eu trabalhei com genômica. Quando me foi oferecida a posição de genômica lá atrás, no passado, logo no comecinho de genômica, eu disse sim imediatamente. Eu queria aquilo porque era algo que estava começando, algo que eu vislumbrava a oportunidade de entender aquele novo mundo, né? E foi uma das grandes escolas que eu tive. Da mesma forma, foi quando trabalhar com pessoas e entender de que para você levar uma agenda adiante, você precisa trabalhar. Não basta que você tenha a melhor tecnologia, não basta que você tenha as melhores ideias, não basta que você tenha as melhores estratégias. Se as pessoas não comprarem, se as pessoas não entenderem esse processo todo, o teu esforço ele é inútil. Então você passa a entender a necessidade de você trabalhar as pessoas, a cabeça das pessoas, o mindset delas e os fatores adicionadores. Por que as pessoas te apoiam? Por que as pessoas não te apoiam, né? Então tudo isso para mim é uma grande paixão hoje e é isso que vem me trazendo e que me motiva. Como é que você chegou nesse desafio novo? Eu acho que talvez esses últimos anos expliquem esse seu novo desafio, que eu imagino que seja um desafio que tenha tudo a ver com novas tecnologias, que tenha a ver com esse mundo cada vez mais digital, e em que medida que isso, vamos dizer assim, ele vinha já acontecendo, mas em que medida que esse novo em que medida que a pandemia, que esses meses aí de reclusão que a gente tem vivido, fez com que isso avançasse ainda mais? Muito mais do que as pessoas podem imaginar, Carlão. A pandemia é um excelente exemplo que mostra como as ferramentas digitais que já existiam, elas sofreram uma aceleração muito grande. Quando a gente olha para o nosso setor, a gente olha para o setor de saúde animal, a gente olha para a parte de grandes animais, de livestock, como a gente costuma dizer, o processo de digitalização do campo, ele já vinha acontecendo nos últimos anos. Porém, a gente viu agora, nos últimos, vamos dizer, 2, 3 anos, uma aceleração muito grande dessas necessidades. Por quê? Quando a gente olha o que está acontecendo em termos de produção agropecuária, os produtores, de uma forma geral, eles vêm sendo pressionados a produzir mais com cada vez menos recursos, né? Uhum. Então, a gente vê escassez de água, competição pela terra,
a parte de meio ambiente, de global warming, de aquecimento global, todas essas coisas que a gente, todos os dias a gente ouve, às vezes elas parecem até um pouco de clichê, parecem até um pouco de senso comum, todas essas coisas elas são realidades para o homem do campo. E ele lá na ponta, ele sente o calor de tudo isso que está acontecendo. E qual que é a resposta para que a gente se torne mais eficiente do ponto de vista produtivo? É a adoção de tecnologia. Então, quando a gente olha para o recente passado, quando nós tivemos fantásticos avanços na área de genética, na genética do Nelore, fantásticos avanços na parte de pastagens, o que é o trabalho maravilhoso que a Embrapa fez com a braquiária no passado, são tecnologias que trouxeram eficiência produtiva. Qual que é a bola da vez hoje? Qual que é o processo histórico que nós estamos vivendo? É a transformação digital chegando no campo. É a gente ter as fazendas inteligentes, como a gente costuma dizer, o chamado smart barn, ou a fazenda inteligente, ou o galpão inteligente que seja, né? Então, as tecnologias como a internet das coisas, como a inteligência artificial, como machine learning, são ferramentas existentes, agora aplicáveis ao campo. E, em função disso, a gente passa a ver um outro fenômeno que não acontecia 5 anos atrás, há 10 anos atrás, que é um pool, é um contingente de empresas, de empreendedores e startups que estão em todo o mundo, inclusive no Brasil, trabalhando para a solução de problemas muito específicos. Então, essas empresas, diferentemente de grandes corporações, elas quase que invariavelmente elas pegam um problema específico e elas vão a fundo naquele problema específico pela adoção de uma determinada tecnologia. E tudo isso colocado junto faz com que a gente viva um momento histórico, que eu e você, daqui a muitos anos, a gente vai poder olhar para trás e falar assim, nós estávamos ali no berço, no nascedouro dessas tecnologias. Isso tudo para dizer o seguinte, as empresas como as nossas, a BI, por exemplo, a gente passa a entender agora que a maneira de nós nos relacionarmos com esse novo mundo tem que diferenciar. E as posições e os cargos e as pessoas também têm que se adaptar a esse novo mundo. E o que eu faço hoje nada mais é uma adaptação nossa como empresa para nós nos relacionarmos melhor com essas empresas e com esse diferente mundo que nós estamos vivendo. Quando você fala em parcerias estratégicas, elas devem estar ao redor do mundo, né? E elas estão, Carlão. Eu costumo dizer sempre que inovação não tem fronteira, e não tem mesmo. Os processos de inovação, a criatividade, ela está em todo lugar. Então, hoje nós nos relacionamos, eu converso praticamente todos os dias e o dia inteiro com gente no mundo inteiro. Israel é um grande centro de inovação mundial, a gente sabe. O Brasil, a gente tem grandes e ótimos exemplos de inovação na área do agronegócio. Aqui nos Estados Unidos, nós temos vários centros de inovação, vários hubs de inovação com quem a gente se relaciona todos os dias, assim como a gente vê hubs de inovação acontecendo na Ásia, no Sudeste Asiático, na China, na Europa, de uma forma geral. E onde quer que esteja a inovação, a gente tem que estar também. Então, não existe fronteira, não existe impedimento para que a gente tenha esse tipo de conversa. A gente podia ficar aqui conversando por horas, mas, infelizmente, tempo ainda não inventaram esse negócio de elástico, fazer o tempo crescer um pouco. Obrigado pela sua presença aqui, viu, Henry? É isso, muito obrigado. E eu vou dizer para você, Carlão, conversar com você, eu sempre fico com aquele gostinho de quero mais na boca. É um prazer conversar com você, com a sua audiência. É um privilégio, como eu disse lá no começo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Muito bom. É isso aí, gente. Com certeza eu falei aqui com o Henry Berg, que é líder global hoje da Boehringer Ingelheim para, olha só como é que é, parcerias estratégicas e inovação de portfólio. Ele é um craque, né? Mas que é meu vizinho aqui, nascido em São Paulo, mas é Torre Pedrense, ou seja, é um orgulho para a nossa região aqui. O Henry, super obrigado pelo seu tempo, por essa dedicação e parabéns pelo sucesso que com certeza você merece e merece muito mesmo, viu? Carlão, obrigado. Um abração forte em você. Ó, manda um abraço aí para a família toda, esposa, 2 filhos. Não parece, né, gente? Novinho assim, mas tem um filho que já vai fazer 18 anos, é isso mesmo, é? É isso aí. Eu tenho um de 13 e outro de 18. Exatamente. Tá, os dois, um fazendo 13 e outro fazendo 18 agora. Maravilha. Parabéns. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei hoje aqui com o Henry Berger, que é líder global de inovação de portfólio e parcerias estratégicas da Boehringer Ingelheim e falou conosco direto de Atlanta. Um forte abraço, meu querido. Carlão, um abração. Muito obrigado pela oportunidade. Uma honra. Valeu.